ele hoje voltou a falar não sobre Bolsonaro, mas já ameaçando taxar os países do BRIC, do BRICS, BRICS. com uma taxação maior, só pelo fato dele, Trump, achar que o BRICS é uma coisa contra os Estados Unidos. É uma coisa que pode enfraquecer o dólar, não sei o quê, contrariar os interesses dos americanos. O senhor acha que isso também é só retórica ou ele poderá, de fato, ou deverá, de fato, fazer isso? Eu acho que ele poderá, de fato, fazer isso, Ricardo. O discurso do Trump nunca é um discurso confiável em relação à veracidade, não é? Ele é uma pessoa muito dada a faltar com a verdade, para ser diplomático aqui nas palavras. Ele também sabe uma coisa, que ele não tem pudor em voltar atrás. Ele promete, cumpre, volta atrás, negocia, renegocia. Ele é claudicante. E aquilo dá uma imagem dele pouco confiável, não é? Ao mesmo tempo, os seus adversários sabem que ele pode voltar atrás e renegociar. O que isso atesta, e eu acho que aí essa palavra do Donald Trump tem um conteúdo muito eloquente, porque isso fala pelas relações internacionais contemporâneas. Se nós somarmos o produto interno bruto de todos os estados nacionais integrantes do BRICS hoje, isso chega a 39% do PIB mundial, Ricardo. É muito dinheiro, é muito produto interno bruto. E essa multilateralização negada pelos Estados Unidos da América é uma campanha feita pelo BRICS. De maneira que essa dicção, esse comportamento discursivo trumpista é um comportamento saudosista que está muito associado ao movimento que o apoia, o MAGA, o Make America Great Again, de dizer nós temos que voltar a ser o velho tio Sam que domina o mundo ocidental, ou pelo menos as três Américas. Isso está embutido no discurso. Quando os BRICS se unem, fazem o que eu considero ter sido uma reunião exitosa, como essa sediada no Rio de Janeiro, ainda que com a ausência de Putin, por razões justificadas, e ausência de Xi Jinping. Mas uma reunião muito exitosa como foi. Isso mostra um poder de coesão que nem sempre os blocos internacionais conseguem manter por muito tempo. Aí vem a reação americana: eu vou taxar. Eu vou taxar porque você está me incomodando. Então, na verdade, esse discurso de Trump é um discurso que pode ter um conteúdo prático, eficacial, ele pode taxar mesmo, mas se ele taxar ali na frente, ele pode voltar atrás, Ricardo, porque essa taxação muitas vezes prejudica a base econômica de apoio ao trumpismo nos Estados Unidos, que são as grandes empresas privadas americanas. Cada vez que ele taxa entrada e saída de equipamentos e capitais nos Estados Unidos, ele frustra a velocidade da circulação internacional. E ele compromete a existência de empresas americanas. Então, ele faz isso, ele torna efetiva a promessa, ele taxa mesmo, mas dentro de si ele sabe que daqui a 3 semanas ele tem que recuar. Então, me parece assim um comportamento discursivo claudicante de um Estado nacional que quer permanecer sendo a potência hegemônica mundial, às vezes dá algumas demonstrações disso, não é? Quando encaminha, por exemplo, um grupamento aéreo, um bombardeiro B-2, e bombardeia com precisão uma usina de refino de urânio no Irã, ele mostra a hegemonia militar. Mas é uma hegemonia militar em descenso. Se nós acompanharmos, por exemplo, o programa de construção de porta-aviões chineses, a velocidade de evolução da produção dos porta-aviões chineses é muito maior do que a velocidade de evolução tecnológica da Marinha Americana. O porta-aviões Liaoning, o porta-aviões Shandong, os porta-aviões chineses, que são recentíssimos, há 15 anos a China não tinha nada disso, mostra que ela é uma potência militar em ascensão, detentora do terceiro maior acervo de ogivas nucleares do mundo, logo atrás dos Estados Unidos, que é o segundo. Então, os Estados Unidos veem potências em ascenso e o medo da perda da hegemonia faz com que o cão ladre, com que ele tenha que falar alto para mostrar a sua autoridade.
mas é uma autoridade claudicante, que ainda tem muita força e terá por muitas décadas, evidentemente, mas que mostra a possibilidade de recuos sucessivos, sobretudo na política tributária internacional. O Eduardo Bolsonaro, nessa expedição dele aos Estados Unidos, para tentar, de alguma maneira, pressionar o Trump a embarcar na luta contra a justiça aqui do Brasil, ele estava atrás de sanções também, ele não queria só uma carta do Trump. É possível que os americanos, que o Trump acabe, de alguma maneira, aprovando sanções contra o Brasil? E que sanções seriam essas? Como que isso pode escalar e sair só de uma carta? Bem, eu acho que aqui há algumas questões importantíssimas a comentar sobre isso. Acho que o trabalho, entre aspas, que o deputado Eduardo Bolsonaro está desenvolvendo no exterior para a salvação do bolsonarismo, para a defesa do bolsonarismo e, sobretudo, de seus familiares e, acima de tudo, do seu pai, é um trabalho que está produzindo menos efeito do que ele desejava, mas está produzindo efeitos. Acho que esse comportamento do presidente Donald Trump é resultado, sim, dessa função que o deputado Eduardo Bolsonaro está exercendo nos Estados Unidos da América, de manter acesa essa certa ponte, essa suposta amizade entre Bolsonaro e Donald Trump. Não é? Veja, isso está acontecendo. Todavia, quando os Estados Unidos da América fazem essa pressão sobre o sistema de justiça criminal brasileiro, eles esbarram numa questão de soberania, que é uma questão que não é fácil de sobrelevar. Por quê? Porque eles têm a força bélica. Mas o que eles vão fazer? Invadir o Brasil? Uma nação historicamente aliada? O que eles vão fazer? Ameaçar, portanto, com força militar o Brasil? O que farão? Farão o que fizeram, por exemplo, na década de 60 e na década de 70, que foram as forças motrizes da implantação do regime militar no Brasil? Lembro, por exemplo, o papel que o embaixador americano Lincoln Gordon desempenhou nos anos 60 durante o governo do presidente João Goulart, de levar em inúmeras viagens à Casa Branca, logo depois da morte do Kennedy, era presidente Lyndon Johnson, de levar ao presidente Lyndon Johnson as informações em torno da necessidade de se interromper o governo de João Goulart no Brasil para se iniciar um regime aliado com os Estados Unidos, que os Estados Unidos reiteraram 9 anos depois, bombardeando o Palácio La Moneda, claro, através da Força Aérea Chilena, e derrubando o governo de Salvador Allende no Chile e os demais regimes de opressão. É tempo de se fazer isso? Os Estados Unidos fariam isso hoje no Brasil? Me parece que não. E aí, naturalmente, que as barreiras da soberania são barreiras que impedem que uma sanção dessa seja aplicada dentro do Brasil. O que eles podem fazer? E aí, eles têm soberania para fazer isso. É preciso dizer, eles podem estabelecer um sem número de sanções dentro dos Estados Unidos, inclusive em desfavor pessoal de ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, dentre eles Alexandre de Moraes. Por exemplo, que tipo de restrição, professor? Sanções patrimoniais, sanções no sistema financeiro norte-americano, sanções de entrada e saída do território norte-americano. Não é? Tudo isso, juridicamente, é possível dentro da soberania do Estado Nacional americano. E aí, Ricardo, se nós associarmos a soberania americana, a força militar americana, a pujança econômica e política, aí eu digo, não tem como contraditar essas sanções. Lá dentro, elas serão irrepreensíveis. Talvez dentro do sistema financeiro internacional também. Como? Empresas, inclusive instituições financeiras internacionais, que tenham participação de capital americano, e os Estados Unidos estabelecerem, por força coercitiva governamental, através de atos executivos do presidente, que todas essas empresas internacionais com capital americano não possam mais aceitar, por exemplo, contas bancárias de ministros do Supremo Tribunal do Brasil, investimento em ativos financeiros feitos por autoridades públicas brasileiras que forem consideradas adversárias, inimigas. Isso tudo pode ser feito. Agora, a sanção dentro do território brasileiro, essa não tem como ser aplicada, a não ser que se use força militar, e eu estimo que isso nunca ocorra.